Olá, meu nome é Luísa e hoje eu e o meu grupo, que é composto pela Isadora Stephanie, Larissa Vitória, Beatriz Oliveira e Gabriela Linhares, nós vamos falar sobre a interação do homem com o meio ambiente. Passo a fala agora para a Isadora. Bom, a primeira interação do homem com o meio ambiente ocorreu no período da pré-história, mais ou menos 3 milhões de anos antes de Cristo, com o aparecimento dos hominídeos, época paleolítica. Nessa época, a interação dos primatas com o meio ambiente era totalmente de sobrevivência. Através da caça dos recursos encontrados no meio, os hominídeos conseguiam suprir suas necessidades e desenvolver seus instrumentos de caça. Ademais, seu crescimento populacional e permanência estava diretamente relacionado à disponibilidade do meio. Quando ocorria a falta de um dos recursos, as tribos, por seu comportamento nômade, partiam em busca de outros territórios. A busca pelo alimento e recurso fez com que eles explorassem e deslocassem por áreas muitas vezes severas, ou o próprio ambiente assim se mostrava, devido ao fim da última glaciação, que se encerrava nesse período, fazendo com que os animais agora não servissem apenas como fonte de alimento, mas também de vestimento e de instrumento mais elaborado. Já no início do Neolítico, temos esses povos deixando de ser nômades para se fixar à terra, abandonando a caça, que já não era mais farta, e domesticando os animais, descobrindo a agricultura. E por fim, quando olhamos para a Era dos Metais, o fim da pré-história, além da substituição da pedra como instrumento para metal, e entre outros, a interação do homem com o meio ambiente passa a ser outra. Além de sobrevivência, ela passa a ser de conhecimento e manejo dos recursos. Passo a palavra para a Larissa. Vimos então que até a chegada do Homo sapiens na chamada Revolução Cognitiva, o gênero Homo, entre eles o Homo erectus e o Homo neandertal, e outros, viviam como caçadores-coletores, o que estabelecia uma relação ainda harmoniosa com a natureza. A Revolução Cognitiva, uma etapa primordial da evolução do homem e o surgimento da agricultura, jogou o homem numa aventura desmedida. Entre suas necessidades primárias estava a comida, inicialmente a coleta e a caça, primordialmente a agricultura. O surgimento da prática de cultivo de grãos, domesticação e criação de animais permitiu-se a fixação do homem, até então nômade, em determinado espaço territorial, passando a constituir assentamentos e retirar do ambiente circundante apenas o necessário para sua sobrevivência. Na medida em que se passaram os séculos, a população mundial aumentou em grande velocidade, o que resultou na formação de pequenas vilas, lugarejos, cidades, até chegar às grandes metrópoles. As primeiras cidades de que se tem registro na humanidade nasceram e cresceram à beira de rios, por dois motivos: abastecimento de água à população, rega de lavoura e plantações. Estes mesmos cursos de água e solo também eram poluídos pelo povo, porém uma proporção muito menor comparada às atuais no planeta. Dessa forma, respeitava a capacidade regenerativa da natureza. Vocês sabem em quais rios essas cidades se estabeleceram? Na antiguidade, a natureza era vista como mística, dependia de deuses da fertilidade do solo, por exemplo. Os gregos tinham como símbolo da agricultura bem-sucedida a deusa chamada Deméter, ou Demetra, deusa da terra cultivada, das colheitas e das estações do ano. Podemos presumir, então, que se houvesse uma colheita ruim, significaria que os deuses não estavam contentes? Na Idade Média, surge o feudalismo, que utiliza não apenas do misticismo, mas também de práticas agrícolas. Além de um novo sistema socioeconômico, a Idade Média apresenta também graves questões urbanas de saneamento, que as principais cidades europeias atravessaram entre o século V e XV. Algumas delas são esgoto a céu aberto, vias de acesso estreitas para pedestres e carruagens, edificações coladas umas nas outras, impedindo a iluminação e ventilação natural, e doenças que dizimaram milhões de pessoas, como a peste negra, ocasionada pelo grande número de ratos daquela época. Neste ponto, pode-se concluir que já não há a mesma relação harmônica homem-natureza, tendo em vista que os recursos naturais não progrediam conforme as necessidades tidas pelos homens. Continuando com a Luísa. Eu concordo exatamente com o que a Larissa Vitória falou e dando um gancho, na Idade Moderna, veio a era do renascentismo, que foi meio que para trazer da Idade Antiga. E essa era do renascentista, ela trazia muito a busca pela razão, pelo conhecimento. Começou também aquela busca de métodos científicos para comprovação. E com isso, com todas essas ideias se aflorando, ela se voltou apenas para o homem, para o benefício do homem, e não para a natureza em si, como um todo. E com esse pensamento veio o antropocentrismo, que é onde o homem é o centro de tudo. E fez com que essa relação do homem e natureza fosse com que a natureza fosse subordinada a satisfazer os desejos do homem, como fonte de matéria-prima, industrialização, fonte de energia através da alimentação e até como forma de lazer. Com isso, muitas espécies elas tiveram que se adaptar a mudar seu habitat de acordo com que o homem fosse avançando pela natureza e futuramente ele acabou ocasionando um desequilíbrio do ecossistema e aí extinções de muitos animais. E com isso, ainda que na época fosse um impacto mínimo, futuramente se tornou um impacto gigante. Esse pensamento está nos dias de hoje,
Ou esse pensamento já está se tornando um pouco mais sustentável ou não? O que vocês acham? Bem, eu acho que esse pensamento continua nos dias atuais devido ao que a gente vê o capitalismo, gente. O capitalismo é uma das formas que a gente pode mais ver que o homem ainda se coloca como um centro de tudo, pois o capitalismo é um dos meios que a gente continua extraindo as matérias da natureza ao tudo do avanço da tecnologia, a gente continua extraindo ao nosso favor. Ou seja, a gente continua, mesmo com uma visão mínima, né, que agora a gente precisa ser um pouco sustentável, a gente ainda continua extraindo muito, o homem ainda continua levando tudo para si, ou seja, ele precisa, ele necessita, ele vai lá e faz, constrói, retira e assim por diante. Ao meu ver, ainda temos, sim, essa visão do antropocentrismo nos dias atuais. E eu acho que mesmo essa ideia, né, que algumas empresas vêm vendendo de produtos sustentáveis, são pensando realmente na sustentabilidade, pensando única e exclusivamente no capitalismo, em vender e trazer pessoas que pensam, né, de forma mais sustentável, trazer um novo público para vender. Eu acho que isso não mudou muito. Essas empresas, as pessoas que estão por trás disso, elas continuam pensando em si próprias e não em fazer o bem para a natureza, mas sim de uma ideia de que aquele produto ali é mais sustentável e às vezes nem é tanto assim, mas é só para maquiar, né, o fato de que as empresas elas ainda usam muitos produtos, despejam muitas coisas, muitos produtos de forma insustentável e fazem muitas coisas sustentáveis, mas vendem uma ideia de que é sustentável sim, só para poder atrair dinheiro. E falando um pouco sobre o conhecimento sobre os fenômenos naturais e adaptação no meio das necessidades humanas e a grande degradação ambiental, a gente pode dizer que, a partir do desenvolvimento intelectual do ser humano, um mundo de oportunidades para a melhoria da qualidade de vida no planeta se abriu completamente. E isso levou a um desenvolvimento técnico inimaginável. E, consequentemente, isso aumentou muito a degradação ambiental. E depois de urbanização e industrialização, a percepção de uma educação ambiental, ela começou a mudar completamente. E o mundo, ele começou um modelo de desenvolvimento insustentável, porque não importava o destino dos resíduos químicos que as empresas e as agências produziam. Isso era despejado no meio ambiente, nos rios, nas matas. E devido ao êxodo rural que ocorreu, começou um aumento populacional muito grande. E também, consequentemente, a geração dos resíduos. E os recursos naturais que renováveis, eles eram vistos como inesgotáveis. As pessoas simplesmente não se importavam. Elas extraíam, sem pensar que aquilo ali um dia poderia acabar, um dia se degradar e não ter mais. Elas simplesmente degradavam o tempo todo. E não havia nenhuma preocupação com o meio ambiente. E um exemplo da interferência do ser humano no ambiente foi uma descoberta feita pelos pesquisadores da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, que eles identificaram e dataram a mutação genética que originou a versão negra da mariposa, que se espalhou durante a Revolução Industrial. E a forma mais comum dessa mariposa é ela com as asas vivas. E durante a Revolução Industrial, a versão escura da mariposa se misturou, né, com as árvores que ficavam cheias de fuligem e, por terem essa camuflagem, elas se reproduziram mais. E, na década de 1950, cerca de 90% de todas as mariposas que ficavam na região próxima a Manchester, elas estavam escuras, e não na sua cor original, né, que seria a cor branca. E em um novo estudo que foi publicado pela Nature, os cientistas eles descobriram que o que ocorreu foi um gene saltador, que é o responsável por essa variação escura. E usando estatística e métodos de análise de DNA, eles descobriram que essa mudança genética ela ocorreu por volta de 1819, o que é consistente com o registro histórico. E algumas catástrofes ambientais que foram ocasionadas pela Segunda Guerra Mundial, elas também são um exemplo das ações humanas sobre o meio ambiente. E dentre essas catástrofes tem o smog, que foi a poluição atmosférica de origem industrial em Londres, e a imensa poluição do ar, água e solo, que ocorreu por conta da reconstrução dos países depois da guerra. E eu queria saber qual a opinião de vocês sobre as consequências das ações humanas, que nem um pouco sustentável. Bom, por não estar sendo sustentável e o ser humano começou naquela época a ter uma noção do que era a tecnologia e tudo mais, eu acho que essa degradação se deu a isso, porque ainda estava sendo descoberta a tecnologia, algumas tecnologias, e eles começavam a usar, né, de maneira insustentável, o que gerou também a muitas catástrofes, igual você falou. E assim eu acho que continua ainda, né, um pouco mudado, algumas coisas têm
tem tido uma forma mais, como podemos dizer, uma forma mais, um meio, né, de tentar impedir que essas catástrofes aconteçam, para que o homem não sofra tanto, mas o próprio ser humano leva a esse sofrimento, com a degradação que ele implantou naquela época e que ele continuava implantando sem perceber. Eu acredito que o capitalismo, a ideia do capitalismo que começou a mais-valia lá atrás, ele tem esse pensamento antropocentrista de que eu falei, que traz assim, não pensa em nada favorável à natureza e sim ao ser humano. Então, a natureza ela só é fonte de matéria-prima, fonte de energia, que muitas das tecnologias elas se baseiam na natureza, mas não em prol da natureza, em sim em prol ao homem. Então, acho que esse pensamento capitalismo, onde a consumação é gigantesca, onde você compra um produto, daqui a um ano você tem que comprar outro, eu acho que é muito isso. Então, não é nem um pouco sustentável. As catástrofes ambientais que ocorreram recentemente, elas só nos mostram que o planeta Terra está em constante transformação. E essa transformação, ela vem sendo acelerada pela ação dos seres humanos. E as consequências da ação também no planeta, e o próprio termo degradação ambiental, ele vem sendo discutido há pouquíssimo tempo. E isso é justamente porque esses temas eles só começaram a ser sentidos quando o ser humano começou a ver as consequências, começou a ter medo das consequências que as nossas ações vinham trazendo. E um exemplo dessas consequências são o buraco na camada de ozônio, estufa, derretimento das calotas polares, o aquecimento, enchentes, tsunamis, terremotos, extinções de espécies, a diminuição de recursos e energéticos. Todos esses e muito mais são exemplos das nossas ações sem pensar no futuro. A preocupação, né, com o meio ambiente, ela justamente por isso começou, por causa desses desastres socioambientais, por isso eles começaram a ter uma concepção melhor de desenvolvimento. E com isso, eu vou passar a palavra para a Gabriela, que vai falar um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento sustentável. Sim, concordando com o que a Bia disse, gente, a sociedade passou a ter uma noção do que a gente precisa fazer, a gente precisa mudar os erros que a gente cometeu no passado, muito recentemente, porque após todo esse desenvolvimento e avanço tecnológico que o homem proporcionou para a sociedade, estreando com força total, igual a gente falou, de recursos que o meio ambiente disponibilizava para ele, foi o que a Bia disse, o nosso ecossistema apresentou já está abalado com isso tudo, e precisavam ser implantadas medidas, formas e leis para que houvesse a diminuição de dióxido de carbono na atmosfera, a diminuição da poluição nos rios e mares e assim por diante. Então, antes dos anos 70, pessoal, é que houve o surgimento de políticas públicas sobre gestão ambiental. E se a gente for reparar, né, naquela época ainda não tinha uma noção muito clara de que medidas precisavam ser tomadas em grande escala, o quão abalado estava o nosso ecossistema. E se a gente for olhar, a gente está dizendo aqui, na década de antes de 70, né, ou durante os anos 70, isso é em meados de 1960 e 1970, o que comparado a toda a história que a gente tem dito aqui, né, do homem e meio ambiente, é basicamente muito recente. Ou seja, o ser humano só teve essa consciência, vamos dizer assim, tardia, né? É tardia ao ponto de vista de toda a história e é muito recente para nós, né? Que estamos vivendo isso ainda hoje em dia. Então, a partir dos anos 70, é que passaram a ter um controle melhor sobre a poluição, como a Bia disse, que era lançada nos rios, nos mares, no solo, no ar. E isso tudo se deu após uma importante conferência da ONU sobre o meio ambiente, o que foi um grande marco para o começo da diminuição, né, desses impactos. E em 1972, gente, para salientar aqui, teve a conferência de Estocolmo, que foi mundialmente memorável, por tentar organizar justamente o tema do nosso trabalho, que é a relação entre o homem e o meio ambiente. Já agora, nos anos de 80 e 90, que são décadas mais próximas da nossa, houve vários acidentes industriais, alguns marcos que ficaram mundialmente reconhecidos. Vocês sabem me citar, meninas, alguns acidentes e marcos mundialmente que ficaram conhecidos, que abalaram o nosso ecossistema? Um deles é o Césio 137, né, que ocorreu em Goiânia. Sim. E também um acidente em Chernobyl. Sim, esses dois, gente, são exemplos de que houve um descaso, né? Que estava tendo ainda em relação às indústrias que estavam a todo vapor, produzindo em grande escala. E o Césio, que aconteceu aqui em Goiânia, gente, foi um descarte de maneira indevida de máquinas de radioterapia. Ou seja, o descarte indevido ainda estava acontecendo. Em Chernobyl, a não manutenção, a não verificação, a não implementação de formas que não ocasionasse, né, esse vazamento de radiação química, nos demonstra. Então, em 1984, foi que começou a produzir leis e formas para que essas indústrias tivessem, né, um meio ali, vamos dizer assim,
uma forma de diminuir esses acontecimentos, que foi através da Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde foi criado o relatório de Brundtland, mas ele só foi publicado em 87. E o seu principal objetivo, que através dele é onde surgiu a palavra, começou a ser surgido, né, implementado nas indústrias, a palavra sustentável. E em 1990, que as indústrias passaram, né, ainda está a todo vapor, tendo esse relatório de Brundtland, e foi criado o IPCC, que era o painel intergovernamental sobre mudança climática, onde os cientistas, já naquela época, né, começaram a advertir a população, né, as indústrias e todo mundo que precisavam diminuir o dióxido de carbono na atmosfera. E 2 anos após isso tudo, foi gerado o SAD, para ser encarregado de realizar o primeiro levantamento do que seria necessário para o desenvolvimento de procedimentos ambientalmente corretos para essas empresas para a diminuição de gases de efeito estufa na atmosfera. Vocês sabem algumas dessas, e eu deixo essa pergunta, né, para a turma, no caso, alguma dessas medidas que foi tomada? Vocês acham que essas medidas que foram tomadas precisam ter outras? E qual outras medidas precisam ser tomadas para que as indústrias diminuam mais ainda a emissão de gases no efeito estufa? Sendo, né, o que eu vou dizer agora, que foi em 1997, o Protocolo de Quioto, que foi um acordo mundialmente comprometendo os países da região lá da América do Norte a reduzir suas emissões. Vocês acham que ainda é necessário ter outras implementações para as indústrias diminuir esse efeito, né, na nossa atmosfera? E assim a gente vai concluindo que a relação do homem e o meio ambiente ainda está em processo. A gente ainda está em desenvolvimento, não somente econômico, né, como a gente já disse aqui, que o homem ainda tem muito essa visão do capitalismo, do ele, mas a gente ainda precisa preservar o meio ambiente. E eu acho que é daí que vem o direito ambiental, vem com o intuito justamente de proteger a vida do nosso planeta e justamente a sobrevivência humana. Passa a palavra agora para a Isadora. Bom, como sabemos e vimos, todos os atos que fazemos têm uma deliberação posterior em nossas práticas, o famoso tudo que vai e volta. Segundo o artigo publicado na PNAS, além desses atos que o homem veio tendo com o meio ambiente ao longo do tempo, provocando aumento de dióxido de carbono na atmosfera, a extinção de diversas espécies do desequilíbrio no ecossistema, ele também é responsável por aproximadamente 75% das doenças por infecções zoonóticas, ou seja, doenças transmitidas de animais para humanos. O ciclo de vida dos vetores, assim como dos reservatórios e hospedeiros que participam da cadeia de transmissão de doenças, está fortemente relacionado à dinâmica ambiental do ecossistema, onde estes vivem. A invasão destas áreas para a extração de recursos, o tráfico animal, limpeza de terras para agricultura e pastagem faz com que aumente a probabilidade de entrar em contato com os animais portadores dessas doenças. Como exemplo desse tipo de doenças, temos HIV, AIDS, ebola, o SARS, febre do Vale do Rift e atualmente a Covid-19. E mesmo com todos esses acontecimentos, epidemias e atualmente uma pandemia, o desmatamento não parou. Dados fornecidos pelo DETER, que é a Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na Amazônia, o mês de abril deste ano teve o maior desmatamento para o mês comparado aos outros em que ele já vem monitorando. Além disso, relatam um aumento de 42% comparado ao mês do ano passado. E isso é muito preocupante. Sim, é muito preocupante, porque o desmatamento na Amazônia, além do desmatamento, tivemos a queimada recentemente também, né? Ele abre meios, ele abre portas, como você disse, para diversas doenças entrarem. E a Amazônia, gente, é uma das principais florestas tropicais que o mundo tem, né? Então, esse desmatamento não somente abre essa porta, né, para que outras doenças, outras possíveis até pandemias surjam, ele também afeta a população. Eu vejo que com o desmatamento desenfreado, né, e com essa pandemia que teve agora, eu acredito que o aumento ocorreu devido a alguma paralisação. Deve ter tido alguma paralisação, uma redução na fiscalização, o que levou a esse aumento, porque ela é uma das principais florestas que possuem uma rica comunidade ecológica, uma rica espécie de tanto diversa de animais como plantas que ainda precisam ser estudadas. Eu acho que a preservação dela seria muito importante hoje em dia. E o homem não está dando essa devida atenção ainda. E eu acho que não só o desmatamento, algo que o desmatamento colabora muito para isso, mas também o consumo de animais exóticos em vários países. Animais, inclusive, que são proibidos para consumo, né? Porque eles estão... proibida a caça, no caso, porque eles estão ameaçados de extinção. E os comerciantes, eles fazem o contrabando desses animais, que não podem ser vendidos e são muito vendidos. E por isso, né, que a gente tem o consumo de vários animais de forma indevida, sem nenhuma vigilância sanitária, e principalmente animais exóticos, a gente tem várias doenças, inclusive a Covid-19, que provavelmente foi passada para o ser humano por meio desse consumo. Então é bem preocupante essas coisas estarem acontecendo e continuarem acontecendo, porque pode haver uma doença, alguma coisa incontrolável, e a gente nunca sabe, né? Tanto a consumação de animais exóticos quanto o desmatamento como um todo, ela traz doenças que até então não eram vistas pela população humana, né?
e que não afetavam os animais de forma tão trágica, igual que afeta a gente, tanto como a febre amarela, o HIV e também o Covid-19, que se originou na China, né, através da consumação de um morcego, e que se tornou global. Então, eu acho que muito dessas pessoas não têm noção que o desmatamento e que essa consumação exótica, que também é cultural em certos países, pode acarretar não só aquela comunidade, mas como o mundo ao todo. Dessa forma, aqui é o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Estamos abertas para dúvidas, se caso surjam, podem deixar nos comentários daqui que a gente vai deixar no mural. E espero que os senhores professores também tenham gostado do nosso trabalho. Muito obrigada a todos.